O meu trabalho se intitula Babaçu Lâmina, a poesia como resistência. Eu me chamo Ricardo Nonato, sou professor da Universidade Federal do Maranhão. O meu trabalho ele se estrutura a partir da leitura dessa antologia. Babaçu Lâmina, 39 poemas, é uma antologia. E essa ao lado é uma gravura que diz muito sobre o livro, porque o nome Babaçu é um livro que se remete à região norte do Brasil, mas que se remete, está profundamente relacionada a uma cultura de extrativismo, que é uma cultura que foi produzida a partir do trabalho de mulheres catadoras de babaçu, certo? Eu vou proceder à leitura e em alguns momentos eu vou apenas comentar as partes que são importantes. Resistir para existir. Depois de décadas dedicadas à vida acadêmica, Alfredo Bose reafirmou o aspecto revolucionário da poesia ao considerar que nela reside o sentido mais radical do ser humano. Mais do que explorar os múltiplos horizontes da poesia, o autor evidencia a sua potência e a considera não apenas como expressão da subjetividade, que seria uma visão muito básica, e acrescenta que a poesia poderia ser pensada também como uma forma de resistência à ideologia dominante, a perspectiva de Bose. No livro Literatura e Resistência, que ele publicou em 2002, assim como no ensaio Narrativa e Resistência, um ensaio famoso, de 1996, antes de se constituírem uma proposição teórica sobre o processo de escrita literária, são o registro de um posicionamento político do seu autor. Bose marca sua postura de rejeição ao conservadorismo e a práticas de autoritarismo, mostrando que conflitos sociais ou forças externas não podem ser dissociados da compreensão da composição literária e dos problemas de estrutura formal textual. Contudo, isso não significa compreender a obra apenas por elementos do contexto de produção, e sim compreender de que forma da articulação entre escolhas estéticas e conteúdo social, o que aproximam, evidentemente, a perspectiva de Bose de teóricos da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, por exemplo. Nas palavras do autor, de Bose, resistência é um conceito originariamente ético e não estético. E a força própria resiste à força alheia no movimento de criação que toma a intuição como elemento posterior à razão, já que o escritor não cria por força de vontade. Mesmo alertando para não haver confusão entre conceitos da arte e conceitos da ética e política, Bose reconhece que se amarram, aí eu cito Bose, as pulsões e os signos, os desejos e as imagens, os projetos políticos e as teorias, as ações e os conceitos. E que essa interação é garantia da vitalidade mesma das esferas artística e teórica. Ele pensa como uma via de mão dupla, de certa forma. Para Bose, é preciso assegurar uma independência entre o ponto de vista pessoal do escritor e julgamento ideológico da obra, pois seria arriscado exercer um patrulhamento ideológico sobre o escritor. Cito Bose. O primeiro risco ocorre quando se exige que o escritor se engaje ao compor sua obra na propaganda de movimentos sociais ou de campanhas políticas que pretendem rivalizar determinados valores ou compreender os seus respectivos antivalores. Ao diferenciar os dois tipos de resistência, como tema e como processo de escrita, Bose explica que a primeira, resistência como tema, é verificada diante da abordagem literária de um acontecimento datado, historicamente datado, né? Marcado espacialmente, historicamente, ou de situações de exceção que ferem os direitos humanos, fundamentais, enquanto a segunda, a resistência como forma, se relaciona à problematização de modelos de realidade através da experimentação de formas narrativas não convencionais, como meio de resistir a valores e antivalores
culturalmente impostos ou enraizados. Recursos estéticos para explicitação da resistência como forma são evidenciados tanto na caracterização da postura do narrador, quando se diz respeito a narrativas, quanto na configuração dos personagens, que podem revelar tensões sociais que são incorporadas na composição literária. Na poesia, apesar da sua tessitura, da sua construção textual ter outra perspectiva, também pode ser pensada a partir desse plano que Bose apresenta, mas, obviamente, de uma forma particular. Na cena contemporânea, a ambivalência prática do termo resistência, resistir, para além do mundo da opinião, de acordo com Rancière, Jacques Rancière, né, o filósofo francês, possui como propriedade assumir a postura de quem se opõe à ordem das coisas, rejeitando ao mesmo tempo o risco de subverter essa ordem, fazer a linguagem vibrar, abrindo um espaço afetivo, onde a sensação da opinião alarga percepções. Talvez seja este um aspecto a ser observado na poesia contemporânea. Eu acredito que sim. Para Agamben, o poeta é aquele que deve manter fixo o olhar nos olhos do seu século fera, soldar com seu sangue o dorso quebrado do tempo, para, a partir de uma rede de sobrevivência, gosto muito desse termo, a rede de sobrevivência, que é algo que parece que está acontecendo no contexto literário e cultural do mundo contemporâneo, que eu observo no Brasil, que deve orientar perspectivas práticas e práticas emancipatórias, como as que percebemos em diversas antologias surgidas a partir de 2018 e que se avolumam até os dias atuais, ou seja, podemos compreender que o poeta, enquanto contemporâneo, é essa fratura, é aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo tempo, o sangue que deve suturar a quebra. Quando eu falo de diversas antologias, estou me referindo a antologias como essa, No Entanto, Dissonâncias, uma antologia que surgiu nesse período, 2018, 2019, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Só para exemplificar. Ao voltarmos nossos olhos para a poesia contemporânea, é preciso considerar o seu aspecto híbrido e multifacetado, que opera uma crescente abertura de repertórios e paradigmas, produzindo uma escrita que surge crivada de respirações e modulações que buscam a transitoriedade urgente de novos corpos. Uma perspectiva de Bueno muito, muito interessante. O fato é que os poemas da antologia Babassu, Lâmina, 39 poemas, levantam uma questão central. A poesia é uma forma de resistência? Nesse sentido, o questionamento, título da conferência de Jacques Rancière, será que a arte resiste a alguma coisa? Mostra-se relevante para que pensemos sobre o assunto. Para o autor, a arte é resistência em dois sentidos. No primeiro sentido, como coisa que persiste em seu ser, a natureza da própria arte sempre foi a de persistir em seu ser, e a outra questão é como os homens recusam-se a persistir numa dada situação. Há uma recusa, né? No segundo caso, entrariam elementos como a ideologia dinamizada pelo artista, que no seu exercício de liberdade torce a linguagem. Uma compreensão, diria, muito produtiva, e a enlaça para extrair perceptos plásticos ou musicais das percepções ópticas forjadas pelo jogo metafórico. A ideia do sensível, que é uma perspectiva muito cara a Rancière, lá, desde Partilha do Sensível até um livro anterior que ele trabalha com a questão da linguagem, ajuda a forjar essa espécie de jogo metafórico, né? A ideia do sensível surge desse regime estético da arte e sua revolução, cuja experiência suspende o comando da forma sobre a matéria do entendimento ativo sobre a sensibilidade passiva. Então, eu vou passar agora a leitura de apenas 2 poemas desse livro, que eu considero singulares, representativos, né?
Mas, para poder falar desses poemas, eu vou mencionar duas questões. Como Babassu Lâmina, ele é produzido a partir de uma tática de sobrevivência, tal qual as catadoras de Babassu, cuja luta atravessou desde a década de 80 e na década de 90 ganhou respaldo jurídico, avançando pelo século XXI, com a criação da Lei Babassu Livre, de que toda catadora de babassu pode entrar em qualquer território para catar os frutos que a palmeira deixa no solo. Então, isso foi é uma lei federal que assegurou a essas catadoras a sua própria sobrevivência, que passaram a ser mulheres organizadas em cooperativas. O babassu é um fruto da palmeira extremamente produtivo, porque tudo dele é aproveitado, a casca, o óleo, tudo dele é aproveitado dentro do regime de subsistência dessas mulheres. Então, os dois poemas que eu vou analisar, eles dizem muito do propósito de criação desse livro. Esse livro, ele foi feito a partir de um mote proposto pelo organizador, o poeta Carvalho Júnior, que surgiu de um fato político, de uma notícia, na verdade, que foi aquela do avião que foi presidencial, que foi apreendido e que nele constavam 39 quilos de cocaína. Isso aí dinamizou o processo de revolta que ajudou a agenciar essa roda nordestina, que é como eu chamo, para que pudessem produzir os poemas. Então, vamos ao poema de Carvalho. As sementes que me vestem e vivem, uma semente de sombrião e outra de babassu apenas, tudo que levarei comigo deste voo luminoso, os meus 39 quilos de saudade e lágrima não cabem no corpo do balão perdido no ar. Nós podemos observar que nesse poema, através de um regime metafórico, dentro de um plano estético, aquilo que foi o dinamizador desse encontro está diluído, de certa forma, dentro de um outro processo de criação em que apenas a revolta e o processo de deslocamento do sentido que a notícia carrega passa a ser carregado por outros sentidos que dizem muito da cultura local. O babassu, o balão solto no ar, esse balão que ele está solto e por isso está perdido, como sendo um corpo que não abarca, não consegue abarcar nem mesmo a saudade e a lágrima. O outro poema é o Peixe Seco, é de um outro poeta, também maranhense, que é o poeta Antônio Ailton, e é um poema muito interessante, porque nesse poema ele também faz, através de um jogo metafórico, ele torce a linguagem. Peixe seco. Meu pai me ensinou a arte de escapar do anzol, mas a humanidade é mais forte que os peixes, a humanidade é mais forte que os ursos, a humanidade é mais forte que as moscas. Em toda parte há sempre um homem para te ferrar. Então, nesse poema de Antônio Ailton, o processo metafórico ele está justamente sedimentado em como o autor, através da linguagem, também vai estar torcendo, de certa forma, as palavras para poder deflagrar um outro sentido de revolta e de inaceitação também. São vários poemas que o livro abarca, todos eles têm essa mesma perspectiva, e eu acho que é algo que aconteceu nesses de 2018 para cá. São muitas antologias que valem a pena nós lançarmos o olhar para perceber nas suas camadas formas de resistência da arte e em que, em muitos versos, está implicado, de certa forma, uma visualização de uma questão contextual, que não é aquilo que vai imperar. Muito obrigado.